a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por este momento, pela sua vida, por você que Deus concede a graça de você receber esta live. Louvamos a Deus pelo seu zelo para com todos aqueles que o buscam. Você tem buscado a Deus? Aqui quem vos fala é a missionária Zélia Araújo. E nesse momento nós vamos meditar um pouco sobre a questão do conhecimento. Veja, nós estamos na era do conhecimento. E a pergunta é, que conhecimento você tem de Deus? Que conhecimento você tem das Sagradas Escrituras? A palavra nos chama a atenção em Oséias, capítulo 4, versículo 6, na primeira parte dele, dizendo: o meu povo está sendo destruído por lhe faltar o conhecimento. Ainda em Oséias, capítulo 6, versículo 3, nos chama a atenção, na primeira parte do versículo seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Os dois textos citados até então são expressos no livro do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, a primeira parte do versículo, e capítulo 6, verso 3, a primeira parte do versículo. Se a gente sair do contexto do Antigo Testamento e for para o Novo Testamento, nós vamos contemplar o Senhor Jesus nos chamando a atenção para a questão do conhecimento, dizendo a nós, em João 8,32, o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto Oséias diz que vamos perecendo por falta do conhecimento, o Senhor Jesus nos exorta, dizendo que à medida que nós conhecemos a verdade, seremos libertos. Por isso vem a pergunta: que conhecimento você tem das Sagradas Escrituras? Quando você pega a Bíblia, você vai observar que você não tem um livro, mas que você está em suas mãos com um conjunto de livros composto por 66 livros. Sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Os 39 livros com que compõem o Antigo Testamento são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Um conjunto de 5 livros que é chamado de Pentateuco. Aí você, depois de Deuteronômio, você tem Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, que é uma composição ou um conjunto de 12 livros, e eles são chamados de livros históricos. Depois de Esther, você tem Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que é uma composição de 5 livros, e esses são chamados de livros poéticos. Depois de Cantares, aí você vai ter Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses 5 livros são chamados de profetas maiores. Depois você tem, depois de Daniel vem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que é uma composição de 12 livros e são chamados profetas menores. Se você não quiser dividir esse conjunto em maiores e menores, você vai ter de Isaías a Malaquias 17 livros e eles são chamados de livros proféticos. Aí você tem a composição dos 39 livros do Antigo Testamento. Já a composição do Novo Testamento, que são os 27 livros, você tem, depois de Malaquias, você tem o período interbíblico, que é um período de 400 anos em que o povo de Deus não tem a palavra. Aí vem o Novo Testamento, que você tem os Evangelhos, que é composto por 4 livros, e eles são Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 livros. Depois você vai ter o livro de Atos, que é reconhecido como livro histórico. Depois de Atos, você vai ter Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão e Hebreus, que são reconhecido como as cartas paulinas. Com relação a Hebreus, tem-se uma observação que uns estudiosos reconhecem como ela sendo uma carta paulina e outros não. Depois você tem as cartas universais, que é Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. E fecha as Sagradas Escrituras com o livro profético conhecido e intitulado como Apocalipse. Aí nós falamos a respeito da composição das Sagradas Escrituras. Lembrando que o Senhor nos chama a atenção que nós precisamos conhecer a verdade. E a verdade está declarada nas Sagradas Escrituras, ou seja, na Bíblia. Falamos da sua composição. Esta composição foi escrita por 40 autores e foi escrita em aproximadamente 1500 anos.
No seu conjunto, você vai ter 1.189 capítulos, sendo 929 no Antigo Testamento e 260 capítulos no Novo. Essa conjuntura, ou esse conjunto de capítulos, eles são divididos em versículos. Aí você vai olhar em toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, você vai ter 31.103 versículos, sendo 23.146 no Antigo Testamento e 7.957 no Novo. Além da sua composição, de saber quantos livros tem a Bíblia, quantos capítulos, quantos versículos, você tem outros conhecimentos que podem aprender nas Sagradas Escrituras, pois ela tem em sua construção, você vai encontrar mais de 3.000 perguntas bíblicas. Além das perguntas bíblicas, você vai encontrar mais de 6.000 mandamentos. Além dos mandamentos, você vai encontrar mais de 1.200 promessas. Além das promessas, você vai encontrar mais de 8.000 profecias. Como você tem conhecido as Sagradas Escrituras? O Senhor diz para nós que nós precisamos conhecer. Como citei em Oséias, ele diz que nós perecemos por falta do conhecimento da palavra. Oséias nos chama a atenção que conheçamos e prossigamos em conhecer. Jesus nos diz que nós conhecemos a verdade e seremos libertos. Além do que já citamos, você sabe qual é o maior capítulo da Bíblia? Qual é o menor capítulo? Qual é o maior versículo? Qual é o menor versículo? Você sabe quais foram os idiomas que a Bíblia foi escrita? Você sabe como a Bíblia chegou até nós? Você sabe que o Senhor espera que nós meditemos na sua palavra de dia e de noite? Com relação ao maior capítulo da Bíblia, este é o Salmo 119, que tem 176 versículos. Já o menor capítulo é o Salmo 117, que é composto de 2 versículos. Com relação ao maior versículo da Bíblia, se você quer conhecer, você leia Esther, capítulo 8, versículo 9. Já se você quiser conhecer o menor versículo, você lê Êxodo, capítulo 20, verso 13. Com relação à pergunta que fiz, como a Bíblia chegou até nós? Na Bíblia visual com infográficos, você tem essa pergunta e a resposta a esse contexto é: não houve um lugar, dia ou momento específico para a criação do que chamamos de Bíblia, ou das Sagradas Escrituras, ou da composição dos 66 livros. Na verdade, a Bíblia foi escrita por 40 escritores ou autores. Eu gosto de dizer escritores porque, na minha compreensão, o autor é Deus. E Deus usou 40 pessoas em diferentes momentos, porque é num período de 1.500 anos que ele usa os escritores, que chamamos de autores, para escreverem os 66 livros da revelação que Deus dá para que possamos conhecê-lo. Deus revela sua mensagem à humanidade e escolhi diferentes pessoas para registrá-la. Os 66 livros que já foram citados um a um e explicado a sua composição em termos de conjuntos de livros, a composição do Antigo e do Novo Testamento. Então, os 66 livros escritos e reunidos que compõem a palavra de Deus chegaram até nós pela iniciativa, direção e graça de Deus. É tanto que o profeta Isaías nos diz em Isaías 55, verso 11, que aonde a palavra de Deus vai, não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem meditado nela? Veja que Jesus disse que à medida que a gente conhece a verdade nos libertará. Em 2 Coríntios 5, 17, o apóstolo Paulo nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aquele que conhece a verdade pode muito bem conhecer quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. Por exemplo, você vai encontrar a respeito de Jesus no Evangelho segundo João, do capítulo 6 ao capítulo 15, as 7 declarações de Jesus dizendo, eu sou. Você olha, por exemplo, em João 6, verso 35 e verso 48, que ele declara, eu sou o pão da vida. Já em João 8, capítulo 12, e João 9, capítulo 8, versículo 12, capítulo 9, versículo 5, ele diz, eu sou a luz do mundo. Já em João 10, 7, ele diz, eu sou a porta. Já em João 10, verso 11, verso 14, ele diz, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, no verso 25, ele nos diz, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, no verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E fecha esse versículo dizendo para nós que ninguém vem ao Pai a não ser por
por mim, se você quer estar na presença de Deus, lembre-se, só através de Jesus Cristo, e Ele é quem nos diz que à medida que nós conhecemos a verdade, em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é a verdade, como está em João 14:6, que já citei. É Ele quem diz que é a verdade e verdadeiramente Ele é. Você quer ter vida? Você precisa conhecer a Ele. Você precisa que Ele tire de você o que está escrito em Ezequiel, capítulo 36, a partir do verso 25, texto que eu vou ler agora, para que você possa perceber o quanto é necessário conhecê-lo. Disse Ezequiel 36, a partir do 25. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Quem faz isso no ser humano é Deus, para que o ser humano possa andar na sua presença, possa ter conhecimento dele. Pois no Salmo 25, no verso 14, texto que eu vou ler para nós, você vai compreender o quanto é necessário que Ele lhe dê esse coração de carne, sensível a ouvir a sua voz. Pois diz no verso 14, o Senhor, 25:14, o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você tem conhecimento de Deus? Se você tem, glorificado seja Deus pela sua vida, pois Ele lhe criou para o louvor da glória dEle. É assim que Ele declara em Isaías 43, verso 7. Ele diz que criou para a glória dEle todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Conheça mais e mais de Deus, e Ele vai se revelando a você. Ele vai fazendo com que você cada dia tenha sede da palavra dEle. Palavra essa que aonde ela vai não volta vazia, como disse o profeta Isaías em 55:11, que já fora citado por nós. Você precisa buscar. O Senhor usa o profeta também ainda para nos dizer em Isaías 55:6, busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem enquanto Ele está perto. Lembre-se que após a morte segue-se o juízo, ou o juízo para a vida eterna, ou o juízo para a morte eterna. Ou seja, vida eterna é estar eternamente com Deus, morte eterna é estar totalmente separado de Deus. E onde conhecemos tudo isso? Nas Sagradas Escrituras. Ou seja, é buscando manusear bem a Bíblia que você vai tendo todo este conhecimento. Você que é filho. Se você ainda não é filho, você precisa do primeiro reconhecimento. E qual seria o primeiro reconhecimento? O primeiro reconhecimento é que você é pecador. Aí você pergunta, e você não, missionária? Eu também sou pecadora. Porque a palavra nos diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a consequência dessa destruição é que em Romanos 6:23 é que o salário do pecado é a morte. E morte é a morte espiritual. Mas se você quiser ter vida eterna, aí veja, diz, olha, a segunda parte do versículo, a primeira parte diz, porque o salário do pecado é a morte. E a segunda parte diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, o Senhor. Por isso ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Ele. Quem conhece a Ele terá, através dele, vida eterna com Deus. Por isso, eu te convido, nesse momento, aquele que é o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira, que se encontra em João 15, verso 1 e verso 5, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Quem conhece a Ele, da forma que a Sagrada Escritura apresenta, tem através dele vida eterna com Deus, porque é Ele quem te justifica diante do Pai, porque foi Ele quem concretizou na cruz a restauração de todo aquele que nele crê, mas que se encontrava morto em seus delitos e pecados. Ele veio, tirou o coração de pedra, deu um coração de carne, sensível a ouvir a voz dele, tirou o espírito velho e lhe concede, ou lhe concedeu, a quem já é cristão, lhe concedeu um espírito novo. Quem ainda não declarou que verdadeiramente é nova criatura,
e essa nova criatura só se dá através de Cristo Jesus, Ele está te dando agora, nesse momento que você está ouvindo esta palavra, está te dando a oportunidade de você confessar o seu pecado, ser lavado no sangue do Cordeiro, deixar de ser criatura e passar a ser filho. Pois no Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12, ele diz que veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esta ação você receberá por fé. E se você perguntar, mas o que é fé? Em Hebreus, capítulo 11, verso 1, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Você não vê, mas você precisa crer que foi lavado no sangue do Cordeiro na hora que você confessou os seus pecados e pediu a Deus que lavasse no sangue do Cordeiro. Pois João já declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Só ele, Jesus, é que tira o pecado de todo aquele que nele crê, que ele foi enviado por Deus para realizar esta missão, a missão de restaurar o pecador e apresentar ao Pai como ser justificado, como ser regenerado, como ser que precisa andar em santidade. O ser humano é regenerado por Cristo, é justificado por Cristo e ele espera que esse ser ande em santidade. E isso se dá mediante o conhecimento da verdade. E a verdade você conhece à medida que você busca as sagradas Escrituras. E nela medita de dia e de noite, pois é assim que está lá no Salmo 1, verso 2. Que o cristão, ele tem prazer em meditar na palavra de Deus. E à medida que ele medita na palavra, ele vai tendo conhecimento de quem é Deus e o que Deus espera dele. Veja que nos foi dito por Deus que Ele nos criou para a sua glória. Você tem glorificado a Deus? Se você não tem glorificado a Deus, Ele hoje está te dando a oportunidade de você ter este breve conhecimento das Sagradas Escrituras, de você meditar nesta Escritura e assim andar na presença dEle como convém a santos. Porque Ele diz em sua palavra: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Que Deus, pois, nos abençoe e que você possa meditar no que está ouvindo, não só hoje, mas em todos os dias da sua caminhada, e nessa meditação você ser encontrado, não como criatura, mas sim como filho, lavado e remido no sangue do Cordeiro, exaltando e bendizendo ao Senhor. Que Ele, pois, te abençoe a tua casa, abençoe a tua parentela, abençoe todos os teus, em Cristo Jesus o Senhor. Amém.